Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Bit Ciência. E para começar 2018 com o pé direito, nós vamos exibir uma grande reportagem. Com certeza você já deve saber que maio é o mês em que comemoramos o Dia das Mães. Talvez o que você não tenha ouvido falar é que esse também é o mês das noivas. Mas afinal, por que maio? Nos países do hemisfério norte, a primavera chega trazendo luz e beleza para as paisagens nesse mês. E ao longo dos anos foi nascendo uma tradição de ligar a figura das flores com a feminilidade e o amor. Daí a escolha do mês de maio para receber datas que destacam a figura da mulher. Seja ligada ao casamento ou à família, o fato é que as mulheres tomam conta das capas de revistas e dos anúncios publicitários quando chega esse período. Então, aproveitando o recomeço das nossas atividades, a BITS resolveu preparar um material especial sobre os diferentes perfis de mulher. Afinal, será que todas elas encontram espaço na mídia e na sociedade? Ficou curioso, né? Então espera só rodar a vinheta que a 42ª edição está começando agora. A Bit Ciência está no ar! Hoje, metade dos brasileiros são mulheres. Longe de ser um grupo homogêneo, elas têm preferências, realidades e perfis diferentes. E a mídia pode mostrar as variadas formas de ser mulher por meio da representatividade. Ela contribui para fazer com que as vozes que estavam antes silenciadas não fiquem mais em silêncio. A representação que tem que estar na mídia é uma representação que combata os estereótipos que oprimem a mulher. Se a gente pensa que a mídia é um dispositivo muito potente de produção de subjetividade, a gente acaba tendo um certo aplainamento ou uma certa homogeneização dos modos de ser mulher, e as mulheres ainda são muito reféns, de um modo geral, dos padrões de beleza, de uma certa performance sexual, uma performance social. Tudo o que aparece nas novelas e nos comerciais pode ser encarado como normal, porque é o que está mais visível. A mulher mãe, branca, magra. E até hoje é possível perceber que perfis de diferentes mulheres são retratados de maneira errada ou até mesmo deixados de lado desse cenário de representação. É uma representação bem estreita, simplificada, estereotipada do que seja ser mulher, né? Então, quando a gente insere mais representatividade de minorias sociais, ou seja, insere a representatividade favorável às minorias sociais, a gente pode acabar contribuindo para que o que é visto como normal, como correto, como hegemônico, sejam aqueles papéis sociais que tradicionalmente são vistos como incorretos, como os de que a mulher não pode ser... A mulher tem que ser mãe, a mulher tem que casar, a mulher não pode ser lésbica, a mulher não pode abortar. Outro grupo social que não tem uma representatividade favorável é o de mulheres negras. Dados do IBGE em 2010 estimaram que elas correspondem a 27% da população brasileira. No cinema, elas não alcançam nem 5% das telas. E na TV, o cenário não é muito diferente. Talvez hoje ainda apareça mais pessoas negras, apareçam mais mulheres negras, mas não existe uma representação real, né? Porque essa representação, sempre que aparece uma mulher negra, precisa ser modificada, ela precisa entrar num padrão de mulher que não é um padrão de mulher negra, né? Que geralmente é um padrão de mulher branca e encaixa uma pessoa negra. Eu acredito que está melhorando um pouco essa representatividade, mas ainda assim eu acho que às vezes está muito para o sentido errado, sabe? Às vezes a representatividade não está focando certo. Quando a Marielle morreu, isso foi pauta do programa da Fátima Bernardes. E daí a gente poderia dizer que a representatividade estava sendo colocada ali e que houve um ponto positivo para o aumento da representatividade da mulher negra nos programas midiáticos, especificamente naquele programa ali. No entanto, a gente vê um esvaziamento muitas vezes,
Porque a mídia só se interessa pela representatividade que lhe agrada. A mídia hegemônica só se interessa pela representatividade que lhe convém financeiramente. E mesmo quando a população negra aparece, ela não é devidamente representada. Mas a gente tem a Thaís Araújo, mas a gente tem várias outras mulheres que estão colocadas, mas colocadas como? Como empregadas nas tramas das novelas, como vendedoras de loja, como mulheres encarceradas, como prostitutas. Essa representatividade eu não quero. A falta de representatividade do perfil de cor vista na mídia reflete a desigualdade racial do Brasil. Segundo o dossiê Mulher de 2018, o número de homicídios de mulheres negras é o dobro do de mulheres brancas. A mulher negra é morta de várias formas. Morrer significa também enterrar as nossas memórias, ter vergonha das nossas memórias. As nossas mortes são muitas, que vão para além do corpo físico. Uma mulher, né, ela simplesmente falou assim, mas você não precisa, você não é negra, porque você tem, o seu cabelo é mais liso, a sua raiz é lisa, o seu nariz é mais afinado, a sua cor nem é de negra, você é morena, você não é negra. E eu fiquei, como assim eu não sou negra? Eu sou negra. A minha raça é negra, não é a minha cor de pele que me define. E quando se fala de sexualização do corpo da mulher, as negras são as mais afetadas. A forma de sexualização, de tratar a mulher negra como objeto, ela teve o seu ápice com as mulatas, né? O produto de exportação brasileiro. Nós já fomos produtos de exportação nesse país, e é bom que a gente não esqueça disso, né? Porque a mulher negra tem a bunda grande, a mulher negra é mais quente na cama, porque a mulher negra ela é para transar. Mas os homens casam com as brancas. E não é um imaginário só porque é um fetiche. Não, ele tem efeitos. E os efeitos desse imaginário, a gente tem que lidar com eles até hoje. Outro aspecto que parece atingir em maior grau as mulheres negras é a situação dentro do ambiente universitário. De acordo com dados de 2016, apenas 10% delas completam o ensino superior. E quando a universidade ela começa a ter uma outra cor, ter uma outra classe social, a associação nunca é que essa outra classe social ela veio ocupar o lugar de estudante, ela nunca veio ocupar o lugar de professor. Essa classe social ela veio para trabalhar. As mulheres negras elas não deveriam estar aqui, porque estando aqui eu não tenho mais empregada, estando aqui eu vou ter que dividir espaço no meu escritório com uma mulher negra que é formada. Muitas de nós que chegaram à graduação ou à pós-graduação, nós somos as primeiras de uma geração a chegar nesse lugar. Mas as mulheres negras alcançam hoje outros patamares, sim. Nós alcançamos outros patamares. Nós hoje somos doutoras, nós hoje somos médicas, nós somos professoras, muito poucas ainda. Falta muito. Tem espaço para muito mais. Já aconteceu de eu ser confundida com a menina que estava vendendo café, assim. Não que seja um problema, mas porque há essa associação, é uma associação direta, né? Nós saímos da cozinha. Nós saímos da faxina. Ainda faltam muitas, porque nós somos muitas. Mas ainda assim nós sabemos que quando uma mulher negra chega, ela chega com todas nós juntas. Pelo senso comum, ser mulher é ser feminina. É por isso que discutir a questão da mulher não significa apenas falar sobre gênero, envolve também a sua sexualidade. Gênero não era uma pauta que era necessariamente investigativa de qualquer área, de qualquer movimento social. E acho que começa com a questão dos direitos da mulher, né, do sufrágio universal, e até a década de 60, que é quando se começa a criar a categoria de gênero e começa a se falar sobre lutas dentro desse reconhecimento. E aí, dentro do gênero, se começa, finalmente, a falar de sexualidade como algo diferente. A sexualidade está ligada ao interesse sexual e amoroso por uma pessoa, enquanto o gênero está ligado à forma como essa pessoa se identifica.
seja como homem, mulher ou nenhum deles. Quando se fala de mulher, é como algo, né, construído, e ainda falando da questão da orientação sexual, são desafios que pautam o campo da familiar, de reconhecimento, de entendimento que a sua escolha, a sua opção, enfim, as diversas categorias que se tem sobre a questão da sexualidade, ela não implica necessariamente na desconstrução do ser mulher. Eu acho que um grande desafio de socialização mesmo é esse estigma que a sociedade impõe sobre a mulher LGBT como menos mulher do que as outras. Esse estigma reforça o preconceito contra as mulheres LGBTs, que no seu dia a dia lidam com os perigos gerados pela homofobia. Eu estava com uma ex-namorada minha, e aí um morador de rua pegou uma pedra, só que eu achei que foi uma atenção que a gente compartilhou, e ele pegou a pedra e jogou no lixo, assim, foi meio ridículo, mas aí eu olhei para ela, a gente se olhou e ficou tipo, caraca, pensei que ele ia fazer alguma coisa, assim. A gente achou que poderia sofrer uma agressão, assim. E a partir do momento em que você não performa o que as pessoas acreditam que você não performa, aquele ideal feminino, delicado, submisso, eu acho que é um desafio que encara, em grande parte, essa necessidade de se reafirmar como dona de si mesmo, como conhecedora dos seus potenciais, com a necessidade de o tempo todo enfrentar, inclusive, piadinhas e aquelas questões de é só uma piada. Na verdade, qualquer associação pejorativa com isso joga a pessoa para baixo. Para se evitar casos de homofobia contra mulheres LGBTs, Vivian acredita que esse assunto deve ser discutido também nos espaços fora da grande mídia. Então, acho que primeiro é começar a se falar sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha tido uma discussão em casa com a minha família até pouco tempo atrás. As mídias sociais têm um grande papel nisso, de trazer acesso à informação, à televisão, rádio, enfim. Os meios de comunicação também têm um papel muito grande, uma novela, né, um livro, um filme, que podem trazer esse debate para a sociedade. E esse é um passo muito importante do reconhecimento, porque você primeiro luta para você se reconhecer, e a outra luta é você solicitar que a sociedade te reconheça. Acho que para a gente avançar, a gente primeiro precisa acabar com alguns mitos, né? Mito que falar de gênero é só falar de mulher, né? Acho que falar de gênero é falar de sociedade, falar de uma quantidade muito grande de pessoas que estão sendo ignoradas o tempo todo. Então, falar de gênero é falar de mulher, sim, é falar de homem, é falar sobre transexualidade. E para a gente avançar nisso, eu acho que a gente tem que acabar com esses mitos. Como a ideia de que a mulher trans não é mulher, o que contribui para que esse grupo não seja aceito por grande parte da população. O Brasil lidera o ranking dos países que mais matam pessoas trans no mundo. 94% dessas pessoas são mulheres. E lutar contra essa e outras violências a LGBTs não envolve apenas um embate direto. Mas, às vezes, deixar uma sementinha e fazer a pessoa refletir, mais do que... Existem momentos de combate, claro, mas existem momentos também de reflexão. Você deixa uma pergunta, uma questão para a pessoa, né, sobre... mas só porque ela gosta de mulheres, ela não é mulher? Aí ela pode não desconstruir naquele momento, mas com certeza isso ela vai levando, e a partir do momento que ela vai tendo outras experiências, ela vai começando a ter a capacidade de refletir sobre isso. Outro estereótipo que recai sobre a mulher é que ela deve ser magra. E aqui existe uma outra forma de procurar pela aceitação da sociedade: a busca pelo corpo perfeito. No Brasil, as mulheres são alvo de 90% dos casos de transtornos alimentares. O que faz as mulheres buscarem esse corpo perfeito é como se elas só tivessem uma existência social a partir deste corpo. Então, é uma existência social e subjetiva, né? Então, há muito sofrimento quando você não alcança um corpo que, paradoxalmente, é inalcançável. Então, é como se a gente estivesse sempre correndo atrás de algo que jamais vai acontecer, mas como se esse algo fosse o que nos sustentasse existencialmente. A gente precisa, né? Ou a gente acha que precisa disso. O fato de não ser magra deixou de incomodar a muitas mulheres,
Mas ainda existe uma grande parte que encontra dificuldades para aceitar o próprio corpo. Já passei por muitas coisas, xingamentos, eu passo isso diariamente, entendeu? Então isso é péssimo, que eu não me aceito, não consigo me aceitar assim. Tem vezes, claro, tem vezes que eu super me amo, eu me olho no espelho e falo, caraca, eu sou maravilhosa. Tem vezes assim que eu me olho no espelho e falo, cara, eu tô um lixo, entendeu? A não aceitação desse corpo não está relacionada só aos padrões de beleza impostos pela sociedade. A psicóloga Adriana também aponta uma outra questão, dessa vez ligada à independência da mulher. Ainda que haja um discurso de que hoje as mulheres teriam se tornado mais independentes, mais autônomas, né? Algumas feministas vão apontar isso, que na verdade antes se prendia o homem pelo estômago, como se dizia, então a mulher tinha que ser uma boa cozinheira, tinha que fazer comidas gostosas, né? Mas eu acho que ainda continua existindo uma ideia de que tem que se pegar o homem e agora via sexualidade ou via um corpo supostamente bonito, atrativo e etc. Então eu acho que a relação da mulher com o próprio corpo, se a gente pensa por aí, predominantemente, né, como, assim, eu acho que é uma relação de construção de si como objeto para um prazer do outro. A necessidade de buscar o corpo perfeito explica o sucesso de muitas revistas no país. Normalmente, as que tratam a questão do corpo falam de dietas e exercícios milagrosos. Já as de assuntos gerais, muitas vezes acabam não representando a mulher gorda da melhor maneira. Porque o que você mais vê na mídia é mulher magra, entendeu? E eu não sou magra, eu sou gorda. Completamente gorda, eu não me vejo, entendeu? E quando eu vejo mulher gorda, não tem nada a ver comigo, entendeu? Nada a ver. E as pessoas veem mulher gorda, sei lá, usando 40. Mulher de 40 é gorda? Pelo amor de Deus, não. Isso não é gorda. Não me vejo representada de jeito nenhum. Desde muito cedo, e quando eu digo muito cedo, é desde que somos crianças, né, nos é ensinado o que é ser mulher. Né? Então, ser mulher é ser gentil, é ser doce, é ser delicada, é saber cuidar dos outros. Então, por isso que a gente ganha bonecas, panelas e casinhas, né? Então, ao longo da vida, a gente vai constituindo uma certa imagem do que é ser mulher e, obviamente, a gente tenta se aproximar dessa imagem. Né? E cada vez mais essa imagem está colada a uma ideia de uma perfeição corporal. Né? Não é à toa que hoje um dos maiores problemas na adolescência são os transtornos alimentares nas jovens, nas meninas, que em busca desse corpo ideal acabam desenvolvendo problemas bastante complicados, como anorexia, bulimia, né? Então, é claro que essa exigência do corpo perfeito, ela está colocada tanto para homens quanto para mulheres, mas eu acho que de forma mais intensa e mais expressiva para as mulheres. A função social das mulheres também enfrenta diversos estereótipos, e um deles está na associação da mulher ao casamento e a figura da mãe responsável pelo lar. A mulher, ela tem uma função construída historicamente, né, e socialmente, de ter uma função maior de cuidado. Esse estereótipo da mulher noiva, que se liga à mulher mãe, é um estereótipo que ainda traz muito problema para a mulher. Depois de ter um filho, Nathalie decidiu cursar História na UF e enfrenta algumas dificuldades. Uma vez eu trouxe meu filho aqui na UF e eu sempre falei para ele do bandejão, estava na hora de jantar, só que quando a gente foi entrar, não deixaram ele entrar. O que eu fiz? Eu deixei ele com a tiazinha ali no portão, entrei, botei minha comida. Quando eu sentei na janela, eu botei uma cadeira do lado de fora, eu sentei ele e dali eu dei a comida para ele e a gente ficou aqui. Ninguém falou nada, mas ele não podia entrar porque criança não pode entrar no bandejão. E todo mundo já me julgava. Na minha gravidez, eu tinha 20 anos, mas eu aparentava ter 13, então me apontavam na rua, no hospital também. Passei por isso, ela é muito jovem, ela é muito nova. E depois que eu me separei, isso ficou assim mais forte, sabe? O preconceito das pessoas, caramba, ela é mãe solteira. E quando essa mulher não é casada, a responsabilidade pela criação dos filhos recai ainda mais sobre ela. Existe uma cobrança muito grande, por eu ser estudante universitário, de eu ser a responsável pela educação, pelos deveres de casa, pelas atividades escolares. E a gente tem, às vezes, eu e o pai dele, desentendimentos em relação a isso. E da última vez eu perguntei para ele, porque ele me cobrou, sabe? Você não tem tido tempo para fazer os deveres com ele, porque você chega tarde e não busca ele. Aí eu falei para ele, quando foi a última vez que você fez o dever de casa com ele?
E ele ficou mudo porque tinha uns 2 anos e eu sempre tenho a responsabilidade das notas dele. O pai dele vê como aquilo fosse uma responsabilidade exclusiva minha, entendeu? E por mais que exista o discurso de que a mulher deve ser livre, inclusive para casar e ser mãe, a professora Ana Paula discorda do foco dessa ideia. O que está em questão é que o estereótipo enclausura. A visão predominante ainda é que a mulher deve ser mãe e ser noiva. E se essa é a visão predominante, significa que outros papéis da mulher não são ainda tão valorizados. E se essa mulher quer viver outro tipo de vida e a sociedade não coloca como correto esses outros tipos de vida, ela pode se frustrar. Depois que ela resolve, né, não seguir uma carreira, né, uma linha de maior cuidado familiar, onde ela dá mais importância para a carreira do que para a família, ela é muito julgada por isso. E quando a mulher consegue se inserir no mercado de trabalho, as dificuldades permanecem. Esse processo de construção da carreira da mulher é, sim, uma fase de quebrar muitas barreiras. A mulher ainda raramente consegue chegar em um posto de trabalho tão alto quanto o homem, né? Então, muitas barreiras ainda precisam ser quebradas para dar essa mesma oportunidade às mulheres. Em 2016, dados do IBGE revelaram que, mesmo enfrentando uma dupla jornada, as mulheres ganham cerca de 25% a menos que os homens. Além disso, elas lidam ainda com o assédio no ambiente de trabalho. Para qualquer pessoa, né, o assédio moral além do físico, é uma questão psicológica que pode te afetar por anos, pode acabar com a sua carreira, pode te deixar debilitado psicologicamente por muito tempo. E a mulher ainda une essa situação que muitas vezes acontece por ela ser mulher. Muitas vezes a violência é sutil, mas com o tempo tem seus efeitos. Ela pode causar distúrbios psicológicos que impactam desde o desempenho profissional até no cumprimento das obrigações no lar. Então, hoje é como se a gente tivesse conjugado uma certa entrada no mundo masculino, mas uma entrada também hierarquizada e deficitária. Então, entrou-se no mercado de trabalho, mas não se deixou todo o espaço doméstico, que era o espaço, tradicionalmente, o espaço da rainha do lar. Então, como se a gente tivesse conjugado essas duas dimensões da existência, e não é à toa que as propagandas, por exemplo, de produtos de limpeza para casa são normalmente feitas por mulheres, né? Então, são mulheres independentes, autônomas, mas cujas tarefas domésticas ainda persistem como sendo exclusivamente delas, ou pelo menos sob a gestão delas, né? A professora de publicidade indica uma forma de desconstruir os estereótipos da mulher através das propagandas. Eu vou falar do produto, vou falar o que eu tenho para falar, que é só sobre o produto, o que eu devo falar, o que realmente é possível se falar sendo publicitário, que é sobre o produto. Mas eu vou mudar os atores sociais que estão sendo utilizados para dizer isso. Daí ultimamente eu estou usando esse exemplo do Veja Gold, que contribui muito para um aumento de representatividade positivo para a mulher, apesar de não ter mulher ali dentro. É um produto de limpeza e o único protagonista é um homem. Um comercial super criativo, e quando a gente termina de ver o comercial, o que fica é a realidade. Veja Gold limpa a cozinha. Mas fica uma coisa a mais, agindo de forma latente. Caramba, o homem pode limpar a cozinha. Então é aí que é a saída. Apesar da força feminina estar em alta na mídia, os estereótipos da mulher ideal não deixam de aparecer. É por isso que ainda hoje muitas mulheres não se sentem representadas. Não exatamente, assim, como mulher talvez um pouco mais, assim, agora como mulher LGBT não, assim, de forma nenhuma. A representatividade que se deseja é uma representatividade que seja realmente representativa. Como que eu vou me sentir representada se as pessoas são magras? Por exemplo, uma novela. Você não vê mulher gorda, e se vê, tipo, uma ou duas, pelo amor de Deus, o que é isso, entendeu? E não são apenas nas TVs, jornais, telas e revistas que as mulheres desejam se ver representadas. Né? Eu não quero só ver a Bahia negra, ou só ver o Egito negro. Eu quero ver o Brasil.
né? Eu quero ver o Tribunal de Justiça, eu quero ver o CNJ, eu quero ver o Congresso. Eu acho que a gente tem que pensar coletivamente nos equipamentos coletivos, seja mídia, seja escola, enfim, né? Como a gente pode introduzir outros conteúdos e uma certa problematização desse lugar que está tão estratificado, né? Mas o trabalho não é tão simples assim. É muito difícil representar todo mundo, né? Porque cada vez mais as pessoas vão garantindo, vão se autoconscientizando de si mesmas, vão se entendendo e vão apresentando novas categorias e novas possibilidades. Então é muito difícil acompanhar isso, mas eu acredito que hoje em dia, principalmente graças à internet, existem espaços muito mais conquistados, né? Você tem também outras vozes aparecendo, de coletivos de mulheres, para a gente não achar também, eu acho que está tudo dominado, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que se estabelece com essas novas mídias, que também é a possibilidade de outras vozes aparecerem. Eu acho que é nisso que a gente tem que apostar, né? Todo parâmetro fixo, ele é adoecedor na medida em que a vida se caracteriza pela sua multiplicidade e variedade. Então, as possibilidades de ser mulher ou de ser gente são inúmeras e é bacana que a gente possa apostar na singularidade de cada uma, né? Esse padrão de beleza, esse padrão de sociedade que a gente tem é muito ruim, é muito machista, muito racista, muito tudo, entendeu? Então a gente tem que quebrar isso. Como a gente pôde ver, muitas mulheres ainda não são representadas como deveriam. Sem contar os momentos em que elas nem são representadas. Apesar das violências, preconceitos e estereótipos que as mulheres enfrentam, nós avançamos. Mas não podemos esquecer que ainda existe um longo caminho pela frente. Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição da BITS Ciência. Você pode conferir mais novidades da BITS nas nossas redes sociais. Os endereços estão aqui na tela. Até a próxima edição. Tchau!